Você já deve ter ouvido falar dos legendários. É um grupo que foi criado para desafiar os homens a se transformarem em homens. E para isso os caras podem escolher um desses programas disponíveis que vão de R$450 a R$80.000. Olha, o assunto não é novo, eu mesma já devo ter falado algumas vezes sobre os legendários desde que isso apareceu. Mais recentemente a gente viu a pauta voltar porque influenciadores, subcelebridades, eles sempre estão aí, né? Se juntaram a esse grupo. Thiago Nigro, que fala sobre finanças, o Eliezer, ex-BBB, Neymar pai, que é pai do Neymar, são alguns desses homens que aceitaram o duro desafio de se reconectar com a masculinidade. Ah, claro, pobres homens modernos, perdidos no mundo tão cruel, onde as mulheres, veja só, ousam querer os mesmos direitos. É um verdadeiro apocalipse da masculinidade. As mulheres agora estudam, opinam, ganham dinheiro, escolhem se querem se casar ou não e ainda esperam ser tratadas como iguais. Que afronta, né? Como é que um homem vai se sentir um provedor se a mulher também pode pagar a conta? Como é que ele vai proteger alguém que não pediu por esse tipo de proteção? A igualdade bagunçou a hierarquia natural, aquela que deixava tudo tão confortável, né? Para eles. E agora, sem saber mais o que significa ser homem de verdade, só resta correr pro mato, chorar em roda e gritar: eu sou o leão da minha casa. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Antes de a gente começar esse assunto, se você está chegando por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Meio. Seja bem-vindo aqui ao meu cantinho. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça. Deixa seu like, aciona o sininho para receber as notificações. Olha, eu sou feminista, mas veja, eu adoro os homens. Eu sou até casada com um. Mas, felizmente, ele não precisou subir uma montanha com um bando de marmanjos para ser um homem que apoia a igualdade entre gêneros. Os legendários, apesar desse nome, são uma coisa muito do século XXI. Esse grupo foi fundado em 2015 na Guatemala por um pastor da igreja Casa de Deus. 2 anos depois, o movimento chegou ao Brasil e hoje já tem o segundo maior número de participantes do mundo. Alguém surpreso que com todo esse discurso de Deus, pátria e família isso fosse acontecer? É uma mistura de crossfit com retiro espiritual. Esses grupos de homens que se reúnem em encontros geralmente no meio do mato, com uma pegada de voltar às origens, resgatar o que seria a verdadeira masculinidade. Parece até algo inofensivo ou até positivo à primeira vista. E de fato, gente, para alguns pode até ser, mas a coisa vai além e merece uma olhada mais crítica. A proposta central desses retiros é a de reconectar o homem com valores como força, coragem, espiritualidade, propósito. Eles falam muito sobre ser homem de verdade, assumir o seu papel, liderar a sua casa, curar feridas do passado e por aí vai. Tudo isso regado a discursos motivacionais, dinâmicas emocionais intensas e um apelo forte à ideia de que o homem moderno está perdido. E que ali, naquele grupo, ele vai se encontrar, claro. Até aí, tudo bem. A gente sabe que muitos homens realmente sentem falta de espaços para falar sobre as suas dores, as suas inseguranças, os seus dilemas. Às vezes eles nem detectam, eles nem sabem que eles precisam desses espaços. A gente sabe que a sociedade cobra que eles sejam fortes o tempo todo, que não chorem, que deem conta de tudo. E claro que isso é sufocante. Então, criar um ambiente onde eles possam se abrir pode sim ser algo positivo. O problema é como isso é feito e o que está sendo passado como uma grande verdade. Em muitos desses encontros, o discurso é recheado de conservadorismo, com uma forte influência religiosa e uma visão bem tradicional, e acho bom dizer ultrapassada, do que é ser homem. Fala-se muito em voltar a ser a cabeça da família, em ocupar o lugar que Deus deu ao homem. E isso acaba, gente, reforçando um modelo de masculinidade
que não conversa com os tempos atuais, muito menos com uma sociedade que se pretende ser mais igualitária, o que deveria ser. E tem também um certo clima de seita, sabe? Aquela coisa de grupo fechado, com linguagem própria, rituais, juras de lealdade entre os homens, claro, e uma estrutura hierárquica. O homem que entra ali é incentivado a abrir seu coração, muitas vezes em situações de exposição emocional intensa, com gritos, choro coletivo, abraços em círculo, e tudo isso num ambiente controlado, onde ele está certamente emocionalmente vulnerável. Isso pode parecer libertador para alguns, mas também pode ser não, tenho certeza que é um prato cheio para manipulação emocional. Quando alguém está fragilizado, com autoestima baixa, buscando sentido, é fácil aceitar qualquer narrativa que pareça dar uma resposta. E é aí que mora o perigo. Muitos participantes saem desses encontros se sentindo renovados, e isso é legítimo. O problema é quando essa renovação vem acompanhada de uma mudança de comportamento que se fecha ao diálogo, que passa a enxergar o mundo em preto e branco. O homem de verdade versus o homem fraco. A mulher que se submete versus a que destrói a família. O cristão que segue a Bíblia ao pé da letra ali versus o resto do mundo que estaria perdido. Essa visão maniqueísta cria divisões, julgamentos e, claro, intolerância, né? Outro ponto importante, a ausência de um olhar técnico ou profissional. Esses retiros, muitas vezes, gente, não estou falando sempre, mas na maioria, não tem psicólogo, terapeuta, profissionais de saúde mental. As dinâmicas são conduzidas por outros homens, enfim, os mais experientes que já passaram por todos aqueles rituais, por aqueles processos. Ou seja, tudo é baseado na vivência pessoal, na fé e numa ideia muito particular do que eles acham que é masculinidade. Isso pode ser perigoso, principalmente quando alguém está passando por uma crise séria ou até um quadro de depressão, de segurança, de perda. Não é raro ver homens abandonando tratamentos com profissionais porque no retiro eles disseram que era só uma questão espiritual e de fé. Isso, claro, que tem consequência, às vezes grave. E eu acho que tem uma coisa importante, a gente precisa falar da questão financeira. Muitos desses encontros não são nada baratos. Alguns cobram valores altos pela experiência transformadora, além de tudo que tem em volta. Livros, camisetas, cursos, vários outros produtos relacionados a esse movimento. Olha, nada contra alguém lucrar com o seu trabalho, mas quando a coisa vira um modelo de negócio disfarçado de jornada espiritual, eu acho que a gente precisa levantar a sobrancelha, não acha? E claro, tem um impacto que isso tudo pode ter nos relacionamentos. Eu já ouvi relatos de mulheres que viram seus maridos mudarem radicalmente depois de participarem desses retiros. Alguns voltam mais presentes, mais carinhosos, o que é ótimo, que bom que fosse assim. Mas outros voltam mais autoritários, mais fechados ao diálogo, com um discurso pronto sobre papéis de homem e mulher. Aquele tipo de papel que não deixa espaço para conversa. E aí, o que era para ser um caminho de autoconhecimento vira uma ferramenta de controle. No fim das contas, a ideia de que os homens precisam de apoio, de espaços para falar, para se curar, para se conectar consigo mesmos, é totalmente válida. A masculinidade, do jeito que ela foi construída, cobra um preço alto de todo mundo. Mas esse resgate não pode ser feito à base de doutrinação, de culpa, de medo, de exclusão. A verdadeira transformação acontece com liberdade, com escuta, com diálogo, com a possibilidade de cada um ser quem é, sem precisar ficar se encaixando no modelo, ainda mais nesse modelo. Então, se você conhece ou se você é alguém que está pensando em entrar numa dessa, vale pensar, vale conversar. Perguntar o que você está buscando, como é que você está se sentindo, tentar procurar outras formas de apoio. Porque, olha, no final das contas, ser homem, eu reconheço isso, é bem mais complexo do que qualquer retiro dá conta. E tá tudo bem. Tá tudo bem desde que isso não promova mais desigualdade entre homens e mulheres. Tá tudo bem
se o que você está procurando e as respostas que você está encontrando não te coloquem ainda mais num papel de reforçar todo esse machismo que a gente vive e afastar você do principal propósito, que é viver num mundo mais igualitário, onde as mulheres e homens vivam com mais paz, harmonia. Acho que é só isso que a gente quer. Não é à toa que nós somos atacados pelos dois lados, tá? A gente não joga em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferentemente em meio a essa calcificação da polarização. O meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia e atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que, olha, não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial semanal para entender o cenário em Brasília e o que está rolando na política. Quem assina o Meio Premium Mais Cursos ainda tem acesso aos nossos cursos, com grandes nomes explicando política, história, inteligência artificial e muito mais. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia. Leia, assista, compreenda.